E aí, você já ouviu falar da expressão ish em inglês? Pois é, essa é uma expressão informal muito usada no dia a dia e muita gente não conhece. Até porque ela não costuma aparecer muito nos livros didáticos que ensinam inglês. Mas você vai ouvir ela em várias situações e nesse vídeo eu vou te explicar direitinho como utilizá-la. Então já senta o dedo no like, se inscreve aí no canal and let's get started. Olha só, se você é um aluno iniciante ou até intermediário e está enrolado aí, precisa aprender inglês, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês, que é o nosso curso online passo a passo. Se você quer saber mais sobre o nosso curso, entra aí no grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo, é só entrar no grupo e aguardar, que em breve eu passo mais informações por lá. Agora, vamos falar desse ish. Bom, na verdade, ish não é uma palavra, é um sufixo. Sufixo é alguma coisa que você acrescenta no final de uma palavra. Então você vai ver esse ish sendo acrescentado em vários tipos de palavra. E para que eles fazem isso? É que esse ish, ele dá uma ideia vaga. Então quando você quer falar alguma coisa sem ser exato. Por exemplo, você pode usar com números, com horários. Eu poderia dizer para você, ok, I'll meet you there at 2ish. I'll meet you there at 2ish. Aí você fala, o que é 2ish? É to, ou seja, eu vou te encontrar lá às 2. Só que quando eu coloco esse ish, significa que é mais ou menos às 2, não é 2 em ponto, né? Pode ser que eu chegue 1h55 ou 2h05, então é por volta das 2. Então as pessoas falam muito isso. Como é uma expressão informal, você vai ver muitas pessoas falando isso, mas não escrevendo. E você pode usar para qualquer número para dizer aproximadamente por volta daquele número. Antes que alguém pergunte, tem outras formas de você dizer, por exemplo, um horário de forma aproximada. Poderia dizer around to, about to. Então, dependendo da situação, existem várias outras palavras que você pode usar nesse sentido de falar alguma coisa aproximada, não é exata. E o sufixo ish é uma delas. Vamos supor que eu vou dar uma festa, aí você me pergunta, what time should I come for the party? What time should I come for the party? Que horas eu devo vir para a festa? Aí eu falo para você, oh, come at 7ish. Come at 7ish. Ou seja, venha lá pelas 7. Mas não precisa chegar aqui exatamente às 7. Pode ser um pouco antes, um pouco depois, que tanto faz. Então seria 7ish. I'll get to New York at 8ish. I'll get to New York at 8ish. Eu vou chegar em Nova York por volta das 8. Então, é muito fácil de usar porque é só você colocar o ish no final da palavra. Quando se fala de idade também, às vezes você vai chutar a idade de alguém, então você fala, acho que ele tem mais ou menos 30, mais ou menos 40. Então, você pode colocar um número com ish. Por exemplo, he is 40ish, I think. He is 40ish, I think. Ele tem uns 40 anos, eu acho. Em português, a gente vai ter várias palavras que você usa para indicar um número ou um valor aproximado. Então, você pode traduzir como mais ou menos 40, por volta de 40, uns 40. Então, isso seria o 40ish. Aí eu olho para você e falo, you might be 20ish. You might be 20ish. Você deve ter por volta de uns 20 anos. Você poderia perguntar para mim também, how much is a sweatshirt? How much is a sweatshirt? Quanto custa um moletom? Né? Sweatshirt é a parte de cima do moletom. Eu poderia falar para você, it's about 200ish. It's about 200ish. É uns 200. Tá vendo? 200ish. Aí nessa frase eu usei o about também. Você pode usar junto. About com o ish. Pode usar around com o ish, pode usar só o ish, pode usar só o about, só o around, para falar desses valores aproximados. Ish também pode ser usado com adjetivos, é muito comum esse uso também. Então, por exemplo, você pode usar com cores. Eu quero falar que essa cor ela é uma cor azulada, né? Não é exatamente azul, mas bem parecido com azul. Em português a gente falaria que isso é meio azulado. Em inglês é bluish, bluish. E você pode colocar o ish em qualquer cor que você quiser. Em português a gente costuma falar, isso aí é meio marrom, né? Quando a gente não sabe exatamente a cor, ou ela não é uma cor muito definida, então se fosse meio marrom, é brownish. Ou quando você quer falar esbranquiçado, ou alguma coisa que é um tom de branco, né? Você não sabe direito, você pode falar whitish. Se fosse um avermelhado, reddish, amarelado, yellowish, esverdeado, greenish, pode ser blackish. Blackish seria alguma coisa que é mais ou menos preta, assim, tipo um preto, mas não é exatamente. Então, sempre que você está na dúvida, você pega a cor que você acha que é e coloca ish, que fica beleza. Tem grayish, que é acinzentado. Aliás, dá para usar até combinado. Por exemplo,
Eu falo para você, põe aquela blusa. Qual? Aquela que é azul acinzentada, né? Porque é uma combinação aí de azul com cinza. Aí você poderia se referir a ela como grayish blue, grayish blue. Aí quando você fizer a combinação, a cor principal você deixa sem o ish, no caso é blue. Então ela é azul, mas é um tom de azul meio acinzentado. Aí você coloca o grayish antes do blue. Se você inverter, se você falasse bluish gray, ela é cinza principalmente, mas é um cinza com um tom de azul, então seria bluish gray. E aí dá para você fazer um monte de combinações de cores quando você não sabe bem a cor exata, ou quando não é uma cor muito definida. Além de cores, você pode usar com outros adjetivos também. Por exemplo, você pode ouvir alguém falar smallish, tallish, funnyish e assim por diante. E nesse caso significa o quê? Significa, por exemplo, tallish, que a pessoa é alta, mas não é muito alta, mas também não é baixa. Então, em português, a gente falaria algo como, ele é meio alto, né? Não é super alto, não é baixo também. Então, é uma forma da gente dizer que a pessoa é alta, mas nem tanto. E a mesma coisa vale para os outros. Poderia falar para você, I have a smallish dog. I have a smallish dog. Que tamanho que é o meu cachorro? Ele é pequeno, mas não é tão pequenininho, né? Mais ou menos aí pequeno. Também não é um cachorro grande. Ou ainda eu entro aqui na sala e falo, there's a funnyish smell in this room. There's a funnyish smell in this room. Nossa, tem um cheiro engraçado, um cheiro meio estranho aqui nessa sala. Primeiro que eles usam funny, que literalmente é engraçado, eles usam para falar de alguma coisa estranha. Engraçado no sentido de estranho também, né? Se tem um cheiro engraçado, um cheiro estranho, eles falam funny, a funny smell. Você quer falar que é um cheiro meio estranho? A funnyish smell. E dá para usar com outros adjetivos também. Vamos supor que a gente está fazendo uma massa de um bolinho aqui, aí eu falo para você, you have to make the dough into a roundish shape. You have to make the dough into a roundish shape. Você tem que fazer a massa num formato arredondado. Tá vendo? Round é redondo. Roundish significa arredondado. E shape é o formato. Então, uma forma arredondada. Um detalhe que quando você fala de adjetivos, você não deve usar nem about, nem around junto com adjetivos, porque não faz sentido, né? About e around você usa para falar de aproximação de números, de quantidades, valores. Mas tem outras palavras que você pode usar com adjetivo também. Então, por exemplo, se eu quisesse falar que o meu cachorro é meio pequeno, mais ou menos pequeno, então eu poderia dizer my dog is kinda small. Então, kind of, né, que geralmente a gente pronuncia como kinda, é um jeito de você falar que é mais ou menos, é meio pequeno. Pode ser kinda, pode ser sorta, que é o sort of. Geralmente as pessoas falam sorta e o kind of, eles falam kinda. Você pode usar só essas palavras, você pode juntar com o ish. Então dá para falar it's kinda smallish, it's sorta smallish. Então dá para fazer várias combinações, pode ser cada uma dessas palavras isoladamente, você pode juntar duas delas. Você vai ver até com outras palavras que não são adjetivos nem números. Por exemplo, that was a childish attitude. That was a childish attitude. Tá vendo? Childish. Child é criança. Childish é alguma coisa relacionada à criança, alguma coisa que criança faria. Ou seja, a gente falaria infantil, foi uma atitude infantil, cara. A childish attitude. Então, quando você vê o ish sendo usado com outras palavras que não sejam números ou adjetivos, geralmente substantivos, você está falando que é algo semelhante àquele substantivo. Então, childish é algo semelhante ou algo que crianças fariam. That's a babyish thing. That's a babyish thing. Isso é coisa de bebê. You should stop doing foolish things. You should stop doing foolish things. Você deveria parar de fazer essas bobeiras, né? Porque foolish vem de fool. Fool é bobo. Então foolish é alguma coisa que os bobos fariam. Então para de fazer coisas de bobos. De um outro ponto de vista, é como se você transformasse o substantivo num adjetivo, né? Porque child é substantivo, childish seria um adjetivo, né? Uma coisa infantil, uma coisa de criança. Bom, então é isso. E me diz aí nos comentários se você gostou desse assunto, se você já sabia, se você já ouviu essa expressão alguma vez. So, thanks for watching, guys, and I'll see you next time.